E aí, maratonados, na correria, se você já realizou inscrição para alguma corrida nos últimos tempos, certamente você entrou no site do nosso entrevistado. É o Ticket Agora, aquele site em que você encontra os eventos, você realiza sua inscrição e você depois corre para o abraço. Às vezes, literalmente, né? Eu estou falando de Daniel Krutman, que é o CEO do Ticket Agora, e também é um grande estudioso sobre marketing digital. Ele vai vir aqui para falar com a gente sobre muita coisa, especialmente sobre tendências e como vai ficar a situação do mercado pós-pandemia. Seja muito bem-vindo ao Maratonado Podcast, Daniel. Obrigado, Andrei. Valeu. Que apresentação bonita, cara. Você tá vendo um sensacional apresentador. Pois é, Dani. Pois é, Dani. Essa apresentação dele é bonita, é pomposa, cheia de formalidades. Nossa. Mas eu vou fazer a minha, então, cara. Eu quero agradecer muito você estar aqui hoje com a gente. Você foi um cara que nos incentivou muito com esse projeto. A gente teve a honra de participar de uma das primeiras edições do teu curso da Squad Academy, e é um curso fantástico, um curso que realmente mudou a nossa forma de enxergar o mundo antes da pandemia e pós-pandemia. Você tem uma visão de futuro muito bacana. Você Obrigado, é um cara com uma visão futurista, e a gente vai conversar muito hoje sobre isso aqui, mas você é um cara que incentivou, e o Maratonado está aí, e que bom que você está aqui com a gente. Parabéns pelo projeto, viu? Eu tenho visto as entrevistas e tenho achado, assim, um ponto forte, a despretensão, assim, a fluência que tem nos papos, a leveza que tem. É quase um projeto de entretenimento muito mais do que um projeto de informação. Não que a gente não precisa dos dois, mas eu tenho como audiência curtido muito o trabalho de vocês. E Muito lógico bom. que é uma honra estar aqui com dois grandes. Eu acho que o mais legal que o maratonado tem, na minha opinião, de maratonado, é o Andrei ser um cara tão sério no propósito de trabalho dele, e eu esculhambar tudo. É assim mesmo. A minha função é essa, esculhambar tudo. Que Inclusive, bom. nesse momento, é quando eu faço a citação dos patrocinadores que a gente ainda não tem. Sempre no início do programa eu falo, agora eu vou citar os patrocinadores, e o convidado fica com aquela expectativa, os caras estão começando já com patrocinadores, né? E aí tem gente forte. Quem é o patrocinador, Andrei? Não tem ninguém. Mas não tem ninguém ainda. Em breve, com uma boa audiência, para dar um bom resultado para alguma empresa, para alguém que queira, a gente vai estar com algum patrocinador aí. Tenho dúvidas. Esse é o nosso desejo. Não tenho dúvidas. Vai lá, Andrei, vamos lá. Por onde você quer começar? A gente vai começar por um assunto bem intenso, né? E intenso também. A pandemia de Covid-19 acelerou vários processos de digitalização em empresas. Empresas que não estavam presentes no mundo digital tiveram que, por bem ou mal, ir para ele, né? A corrida é mais complicado, porque não tem muito como substituir a experiência de você estar lá com um monte de gente participando de uma prova na rua. Mas, Daniel, o que eu te pergunto, você acredita que é possível digitalizar um evento de corrida ou aproximar a experiência de um evento digital de um evento presencial? Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, eu sabia que ia me meter em rascada, mas não sabia que ia ser na primeira, assim, né? Já veio o gancho de direita. Cara, vamos lá, eu tenho algumas opiniões sobre isso, e eu devo dizer que eu mudo de ideia todo dia a respeito também, porque é uma coisa que a gente tá tateando juntos, né? A gente tá descobrindo junto com as pessoas. E às vezes surgem algumas inovações que a gente fala, putz, agora vai, né? E aí não vai, ou vai até certo ponto. Em geral, não vai ter o mesmo tamanho, né? É outra coisa. A gente está tentando, na verdade, substituir a experiência esportiva de alguma maneira na vida das pessoas, e não substituir a experiência de ter uma corrida, de existir aquele evento presencial que a gente está morrendo de saudade de se abraçar e aglomerar e enfim, não ligar para uma outra pessoa do nosso lado, né? Igual hoje, assim, eu vejo alguém, eu atravesso a rua, essas coisas.
Mas uma coisa não substitui a outra, nunca vai substituir, não vai ter o mesmo tamanho de mercado, isso a gente já sabe, mas está oferecendo muita opção para a gente que está carente do esporte, um pouco mais competitivo, carente de se desafiar. Tem muita gente que coleciona medalha, tem muita gente que coleciona camiseta de corrida. A virtual, ela tem uma capacidade de capilaridade legal. Então é o cara que está lá no norte, que está no Acre, que está em Roraima, que não ia poder correr uma prova de São Paulo, e é o cara que está no Rio Grande do Sul e nunca ia poder correr uma prova que tem só no Maranhão. E aí essas pessoas estão conseguindo ter um pouquinho da experiência, nem que seja receber o kit, nem que seja se comunicar com o organizador, nem que seja participar de uma comunidade. Eu acho que é mais disso que se trata essa coisa das virtuais, do que essa coisa tão regionalizada que são os eventos participativos. Eventos participativos são a coisa mais importante do mundo hoje, que não existem, né? Eu acho que talvez essa pergunta vai vir por aí, porque a gente conversa bastante disso, mas sobre os virtuais, acho que é isso. Eles vão ter seu tamanho, vão ter seu público, vão conseguir ter uma abrangência democrática, Brasil inteiro participando dos mesmos movimentos esportivos, mas não substitui. Não substitui, até porque você está, por exemplo, numa São Silvestre, onde mais você estaria para ter aquele sentimento em 31 de dezembro? Em nenhum lugar do mundo, talvez, né? E complementando, né, quando você estava falando, estava pensando meio sobre isso, assim, a experiência marcante na nossa vida, né, experiência é alguma coisa que gera uma lembrança para sempre na nossa vida, né? Então faltam nos eventos virtuais picos de emoção. Picos de emoção são o que movem qualquer tipo de entrega, tanto de produto quanto de evento, mais especificamente de evento, né? Então não é muito emocionante fazer uma corrida virtual, ela é uma coisa meio burocrática, vamos dizer, no ato em si, né? Aparentemente ela tem uma função um pouco diferente, que é manter o compromisso do corredor com seus próprios objetivos. É uma coisa que perdeu com a falta da corrida, né? Muita gente tem a necessidade de realizar a inscrição justamente para manter o foco, aquele medo de que eu não vou ir treinar amanhã porque eu não tenho mais motivo. E quando ele está inscrito numa prova, como durante os últimos anos aconteceu, era a forma como ele mantinha a sua motivação para ir treinar todos os dias, a um ponto de que ele fica até em algumas pessoas mais sensíveis, em alguns momentos se emocionam durante o treino em imaginar ele durante a prova, chegando, cumprindo aquela missão, que às vezes é um desafio que pela primeira vez ele vai fazer, ele nunca correu uma meia maratona e se inscreve para uma meia maratona e ele sabe o quanto que é difícil, ou então num desafio maior como uma maratona. Já uma corrida virtual tem esse objetivo, mas não consegue emocionar da mesma forma, não consegue criar vínculos com a memória dele da mesma forma, porque ele está muito solitário nessa história, ele não tem aquela troca que só uma corrida presencial tem, né, daquela troca de experiência, às vezes coisas muito simples. Quem corre já deve ter passado por uma situação onde você já está num nível de cansaço muito grande, uma pessoa estende a mão para você, dá um copo de água para você e fala, cara, não desiste, vai até o final, e você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas você, de alguma maneira, foi muito impactado. Isso só um evento presencial que tem, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava correndo no ano passado e escutando a transmissão da Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes. Olha que coisa curiosa, eu acabei o meu treino no mesmo momento em que o Hamilton, eu acho, tinha vencido a prova. Só esse fato já me deu uma motivação naquele momento, parecia que... Você comemorou? Você fez assim? O Odinei Edson na rádio estava fazendo a locução para mim. Então, Daniel, o que eu te pergunto, você acha que existem artifícios digitais que são capazes de elevar esse grau do virtual para deixar um pouco mais parecido, eu sei que não vai ser igual, mas um pouco mais parecido, que você tem esses picos, como você mencionou? Boa. Então, estão surgindo algumas coisas, eu acho que a gente está bem num ponto de ruptura tecnológica para que os
wearables ou dispositivos que a gente usa, né, no dia a dia sejam ferramentais também para fora de casa, né, não só vamos dizer, dispositivos que ficam ali com você, mas que interagem com você durante o dia. Então, acho que esse é um grande ponto de virada. Outro ponto de virada é a realidade virtual, né? E assim, estou dizendo realidade virtual na sua concepção máxima, né? Que é a experiência corporal inteira, que você pode estar até dentro de uma esteira, mas você vai sentir cheiro, você vai sentir gosto, você vai olhar a paisagem, você vai se sentir realmente em outro ambiente que ele é emulado digital, mas ele é uma experiência sensorial completa e emocionante e interativa com outras pessoas. Então, acho que tem esses pontos de ruptura tecnológicas que ainda não ascenderam o suficiente para estar no mainstream, para estar entre todos nós. E aí, quando isso acontecer, eu acho que vão surgir tantas hipóteses e tantas possibilidades de fazer o virtual realmente ser relevante, que aí realmente vai ter um mercado, talvez, tão importante quanto o mercado de presenciais. Atualmente a gente vê organizadores tentando, né? Tem muitas já corridas que o cara coloca um pórtico no meio da cidade e daí você tem que passar embaixo daquele pórtico para valer. Então é meio que uma mistura, né, da sensação que você tem numa corrida de verdade, lógico, 10%, né? Mas tem algumas tentativas. Eu vejo em geral, os organizadores ainda muito confusos, explorando mal. Tem um momento muito importante de emoção. O pico de emoção acontece quando a pessoa recebe o kit. A gente já notou isso, né? Aquele momento do recebidos. A pessoa se sente assim bem, né? Quando recebe aquele pacotão em casa, que vem com medalha. Mas curioso que isso já me parece uma coisa que descaracteriza o propósito principal da corrida, né? Se esse é o ponto alto de uma corrida, no caso você está falando da corrida virtual, que é o maior foco, parece que meio que desqualifica o propósito principal, que seria a experiência dele no trajeto, no percurso, na emoção da corrida propriamente dita, né? Quando o ponto alto é receber o kit, do meu ponto de vista, é porque tem alguma coisa de errada aí, sem esquecer que talvez esse seja o foco da corrida virtual. Eu acho que não é nem errado nem certo, Rafa. Não é tão emocionante. Não tem a mesma experiência. Talvez para o produto funciona para muita gente. Tem gente que gosta de receber em casa, tem gente que gosta que coleciona medalha, que coleciona camiseta. Tem muito colecionador nesse segmento esportivo, assim como. Mas então é uma prova de colecionador e não é uma prova de corredor? É uma prova mais lúdica. É uma prova que apela para sentimentos diferentes do que simplesmente o esporte. É uma questão de se conectar com uma tribo, de estar dentro de uma comunidade que ainda está existindo e persistindo apesar da pandemia. Então essa é a emoção da virtual e não a participação em si. A participação em si parece muito com um treino. Você falou agora que muitos organizadores ainda não conseguiram entender e ter uma clareza sobre essas questões, corrida presencial, corrida virtual, porque existe uma distância muito grande entre um modelo e outro. Você vê que eu mesmo, como um organizador de corrida e com uma certa experiência, já venho há anos desenvolvendo e trabalhando nesse mercado, você percebe que até do meu modo de falar, eu demonstro bem essa dificuldade que o organizador tem mesmo de entender que deve existir algo, e é isso que é o meu grande desafio, e você, de alguma forma, já me ajudou no próprio curso, em alguns momentos a gente conversa e você mostra que, na verdade, o que vai surgir não são os extremos, né? Não é a corrida presencial e não é aquela diferença enorme que todo mundo quer rotular como uma corrida virtual. Provavelmente vai haver uma coisa mais híbrida, né? Você tem falado muito disso. Então, uma hora, eu tenho uma vontade, eu espero muito, a minha expectativa é muito grande de uma hora dar um clique, assim, aquele pulo do gato mental e dizer assim, puta, agora eu compreendi, porque até agora tá difícil. Eu acabei de falar sobre a corrida virtual para você, que, o cara é um colecionador e eu tenho uma resistência muito grande em aceitar que alguém se inscreva, que eu promova algo para ficar entregando camiseta, medalha. Eu gosto de promover experiências muito fortes, né? Experiências que marquem muito. E você, conhecendo os meus eventos,
sabe disso. Meus eventos são uma marca registrada de experiências. Está sendo muito difícil para mim. Onde que você acha que essas ideias vão chegar e a gente conseguir entender melhor o próprio organizador? Eu não tenho muita resposta para isso, né? Se eu tivesse, a gente já tinha te contado com certeza. Mas eu tenho duas hipóteses importantes. A primeira é sobre negócios. Então, assim, a gente está no momento que o mercado precisa se reinventar e precisa sobreviver. A pandemia piorou de um jeito, assim, até bizarro com relação ao mundo. Então, o mercado precisa de novo começar a pensar nisso, né? Porque senão muita gente vai morrer. Eu estimo que uns 30% dos organizadores não existem mais, né? Só existem assim a pessoa e quando voltar aos eventos, talvez eles tentem fazer alguma coisa. Mas a gente tem que olhar sobre o ponto de vista do consumidor também, do participante, do atleta de amador, né? Porque talvez ele quer alguma coisa. Então, você talvez não consiga produzir, mas quem está produzindo está encontrando gente do outro lado, porque as pessoas reconhecem que é um exercício humano. E aí vem o segundo ponto, que é testar. A gente só vai descobrir se funciona ou não e quais as melhores maneiras de fazer se tiver um mercado inteiro com um senso de empreendedorismo. E aí, senso de empreendedorismo com mentalidade digital, que é o seguinte: teste, 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 não tem que ter pretensão de dar certo. Tem que ter a pretensão de aprender. E aí, quando você tem 10 ideias, é muito como eu falo no curso, né? No curso eu falo isso. Se você tem uma ideia só, você se apaixona por essa ideia, e aí você acha que ela tá certa, você vai até o final com ela e você morre abraçado com ela. Se você tem 10 ideias, se você tá testando 10 coisas diferentes e uma dessas coisas dá certo, beleza, é aí que você decola. Então parte muito dessa mentalidade digital que os organizadores não têm mesmo, porque até hoje o esporte tem uma pecha muito analógica, né? Tem uma âncora muito analógica, com razão, porque é uma coisa que a gente faz na vida real, mas ao mesmo tempo eu acho que falta essa entrada no empreendedorismo, assim, porque são empreendedores, né? Os organizadores são até atletas são empreendedores, vamos dizer, do próprio desafio, do próprio corpo. Mas eu acho que tem essa linha, cara, de teste. E aí com essa densidade a gente vai encontrar coisas que fazem sentido. É o chamado MVP, né? O produto mínimo, né? Pode explicar o que significa o MVP para quem não conhece essa sigla? O MVP, Andrei, é uma sigla super batida do contexto digital, que em inglês é Minimum Value Product, ou seja, um produto que tem o menor valor possível para você colocar ele no mercado e testar ele. É quando você testa uma coisa crua, né, um conceito. E aí você vê se tem mercado consumidor, como as pessoas reagem a isso, e aí baseado nesses feedbacks, você avança com esse projeto, você mata esse projeto, você investe nesse projeto, você calcula qual que pode ser o tamanho dele. Então, essa é uma realidade, né? Em vez da gente planejar muito, agora a onda é lançar e ver o que dá. Mas então, já que a gente está falando sobre empreendedorismo, e todo mundo é empreendedor, todo mundo, pelo menos, tem que ser empreendedor. Vamos aproveitar e vou pedir que você explique para esses empreendedores, para essas pessoas que têm vontade de criar algo, desenvolver algum produto, algum serviço, que quando você fala em testar, a gente também usa uma palavra que é sinônima, que é validar, né? Fazer as validações do produto. Você sempre mostra que não é ele simplesmente chegar no modelo ideal, fazer um desenvolvimento que dura meses e meses, e quando chega no modelo ideal, ele testa. Esse teste não é assim, né, Dani? O teste explica como que hoje é um teste ideal para que você ganhe tempo, otimize seu tempo e faça e seja mais bem sucedido com aquilo que não dá certo e com aquilo que dá certo também. Isso para qualquer setor, não da corrida. Pode ser Sim. Uma lojinha, uma loja virtual, qualquer coisa aí do mercado. Sabe um ótimo exemplo de MVP que eu lembrei agora? Um podcast chamado Maratonado. Verdade. Esse sim é um MVPzão. Porque assim,
vocês não estão ganhando dinheiro com isso ainda, certo? Ainda não. Certo. Ainda não. Mas se vocês estão testando, vocês têm aí uma estrutura, tem 2 cabeças muito pensantes, tem um negócio que pode ser promissor, é um negócio de mídia, e quanto custou para colocar no ar? Sabe assim? Praticamente nada. É só plataforma, custou... praticamente, mais nada. E o tempo de vocês, né? Tempo, porque claro, é o que a gente tem de mais valioso. valioso, sim. Exato. Mas colocar ele na rua tem que ser um exercício de paixão. Tem que ser um exercício de amor. E um exercício de independência, né? Eu tô falando da minha escola, da Squad Academy, que vocês fizeram parte da primeira turma. E a gente tá na segunda agora, já lancei a terceira, porque tá legal. E muita coisa já mudou do primeiro produto, do primeira aula para essa agora, né? E você avisou que isso ia acontecer. Isso acontece. Eu acho que nós precisamos tratar tudo como protótipo. Tudo é avião que está no ar e a gente precisa ficar arrumando esse avião. Não adianta a gente não gostar do erro. A gente precisa abraçar, amar o erro, valorizar o erro. Eu gosto mais dessa palavra, valorizar, porque quando a gente dá valor, a gente tira algo disso, né? Então, não é sempre gostar do erro, porque tem erros realmente que não dá para gostar, mas valorizar o erro, né? Não esquecer que ele existiu. E aí essa é a grande transformação da era digital, né? São as empresas se dando o luxo de errar mais barato, né? Então antes a gente planejava para chegar lá na frente e não dá certo. Eu tenho esses exemplos no Ticket Agora, a gente lançou um monte de ferramenta já que a gente passou meses estruturando, depois quando a gente lançou no mercado, ninguém queria. Acontece. E você na sua cabeça, então olha como funciona, vamos tentar até explicar como funciona a cabeça de qualquer empreendedor. Na sua cabeça e da sua equipe, o grau de motivação para desenvolver e investir todo esse tempo de trabalho nessa ferramenta é porque vocês tinham convicção que essa ferramenta mudaria completamente mudaria completamente a forma do organizador enxergar esse processo, que vocês estariam trazendo um grande benefício para ele, mas vocês não se preocuparam em perguntar para ele, ou pelo menos não fizeram a quantidade de pesquisas suficientes. E vocês só entregaram esse produto quando ele estava no modo, do tamanho, montado do jeito que vocês desejaram. E é isso que eu te pergunto. Não se faz isso, então? Isso é um erro? A gente não monta o produto, não entrega, a gente não coloca o produto na rua totalmente pronto? É por aí. O que eu acho que eu ajustaria aí é que, assim, você não precisa mais fazer pesquisa. É lógico que pesquisa é a coisa mais importante de todas. Eu amo pesquisa. E o tempo inteiro pesquisa vai ter que rolar na nossa vida. Mas a grande graça é que você não precisa mais fazer pesquisa sem mostrar para as pessoas o que é. A pesquisa tem que acontecer enquanto o protótipo estiver rodando. Então a gente perdeu muito tempo fazendo aquilo, sendo que a gente podia ter lançado algo muito mais simples, em poucas semanas, e validado para ver se os organizadores iam gostar, iam tocar naquilo, iam falar assim, cadê a próxima versão, né? Me dá, eu quero mais. Então, é isso. A pesquisa acontece enquanto o protótipo está rodando. É um avião voando e a gente construindo as asas. Isso. Para ele não cair. Exato. E às vezes ele vai cair, daí você pega seu paraquedas e fala tchau, vou para outro avião. Porque Entendi. Também é isso. Porra, muito legal. É desapegar de ideia, cara. A gente se apaixona pelas coisas que a gente cria. E aí a gente fica escravo dessas coisas. E aí é porque a gente só tem uma coisa. Porque se a gente tivesse mais coisas, e isso é o espírito do empreendedor, uma dessas coisas vai dar certo, e aí beleza, se apaixonar, porque aí faz sentido para o mundo. Não tem que fazer sentido para a gente, tem que fazer sentido para o resto do mundo. Pô, você sabe que esse tipo de conversar com você é sempre muito empolgante, né? Obrigado, porque a gente começa a ouvir as coisas que você pensa sobre a forma como hoje o empreendedor, principalmente o empreendedor digital, a gente está vivendo uma era digital, essa coisa dessa construção e dessa não necessidade de pesquisa, porque na verdade o teu próprio consumidor ele te dá todos os sinais daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa, mas
a gente tem aquela coisa meio infantilizada ainda, que eu acho que vem de outras gerações, que é tipo, ó, eu estou criando um negócio super legal e que é um puta segredo de mercado, que eu vou surpreender, eu vou surpreender você, eu vou surpreender todo mundo. E é um negócio completo, ele abrange tudo e vai ser a solução definitiva para aquilo, não existe isso mais. Exatamente, né? Aí você cria toda uma expectativa, né, elevada, porque essa expectativa está dentro de você, e quando você não divide isso com ninguém, até porque você também tem a sua preocupação, uma outra preocupação também bastante infantil, que é para que ninguém saiba da sua estratégia, porque os seus podem ter possíveis, como se diz? Competidores e roubarem a sua ideia. E hoje você tem que ter esse desapego de chegar e conversar sobre as suas ideias, né? Você expor as suas ideias, porque existe um passo enorme entre você ter uma boa ideia e você ter capacidade de executar. Então, você ir conversando e ir construindo isso, muitas vezes, junto com o teu consumidor, né? Com o teu próprio cliente, ele te ajuda, parece que... E de graça, melhor de tudo, de graça, porque ele está lá querendo te dar essas contrapartidas de retornos, assim, e opinião e conselhos sobre isso, do que ele precisa. Um dos conceitos que eu mais gosto e também tem no curso é de cocriação. E eu acho que o mercado esportivo ele é muito bom para isso, porque ele é formado por tribos, por subculturas, por gente que se reúne em comunidades. E aí essas comunidades têm um potencial de mobilização muito grande. E elas querem participar da construção de produtos, elas querem participar da construção de ideias. E aí, se a gente guarda para a gente as ideias, a gente está perdendo o potencial de fazer um trabalho de equipe com milhares até de pessoas, sabe? Então, não faz mais sentido você, assim, não é que não faz mais sentido você guardar uma ideia, mas não faz mais sentido você não testar uma ideia, porque tudo dá para testar num custo muito barato. E aí, co-criar com as pessoas, né? Dizer que é um produto feito de humanos para humanos. Então, não ter pretensão de achar que é uma empresa para humanos também é uma barreira a ser quebrada, sabe? A gente tende a ser pretencioso nas coisas que a gente faz. Se você fala assim, ó, desse lado aqui é uma pessoa tentando fazer algo por outras pessoas, todo mundo vai entender, vai querer abraçar, vai querer cocriar e vai entender se você errar também, porque é isso, né? Elas também estão fazendo isso no dia a dia delas. Então, eu acho que esse é uma noção de empreendedorismo muito contemporânea e muito importante nos negócios do esporte e que fica muito longe do esporte muitas vezes, né? Eu acho que a gente tende a trabalhar uma mentalidade de uma velha indústria, né? Assim, se a gente pegar o grande carro-chefe do esporte, futebol, né? Onde mais gira a grana, é um negócio ancestral, né? Assim, já as entidades não são profissionalizadas, aí dá um exemplo para o resto do mercado. E aí, se a gente também pega as federações, tem muito que se modernizar, os speeches de muitos organizadores, né? Assim, a gente já mapeou mais de 5.000 organizadores de eventos pelo Brasil inteiro. Se conversa com esses caras, assim, com a grande maioria, a gente que tem um pouco de aversão à tecnologia, um pouco de aversão a um senso de empreendedorismo mais profissional e menos, vamos dizer, amor ao esporte, um pouco mais de profissionalização. Não que não precise ter o amor ao esporte, mas isso já é meio inerente à paixão, sabe? Então falta um equilíbrio, assim, e nosso mercado é um dos que mais pena entre os segmentos que eu posso pensar nesse sentido. Tem pouco startup, tem pouco startup de sucesso, né? Tem muita startup surgindo. Pode falar. Mas então o atraso parece ser duplo, porque quando você percebe dentro de uma observação ampla, num grupo de mais de 5.000 organizadores, que muitos deles ainda têm aquela visão de que o trabalho dele tem que ser feito com base no amor ao esporte, e ele acaba não demonstrando muitas características de um grande empreendedor. Isso é um problema duplo, porque além dele não ser um grande empreendedor, ele ainda deve estar numa distância muito grande de ser um empreendedor digital, porque hoje eu acho que é uma necessidade Exatamente. De ser um empreendedor digital, né, Dani? Porque também, muito tempo, as empresas desse setor
contaram com a divulgação do próprio Facebook, porque antigamente você criava uma página e rapidamente você ganhava 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. O Facebook mudou todo o cenário para que cada vez mais as pessoas gastem dinheiro na plataforma e não que a coisa se dispare de uma forma orgânica. Isso aí é uma autobiografia, por acaso? É uma autobiografia? Não. Uma aula de quê? Uma aula de quê, Dani? Não, eu perguntei se é uma autobiografia. Não, exato, da se ele própria viveu. Esportividade. Certamente tem um pouco disso. Todo mundo tem um viveu. pouco, todo mundo viveu, mas claro, tinha uma época, principalmente lá para 2012, 2013, que o organizador não fazia muita força, o evento dele e era divulgado de uma forma fácil até. Mas a partir do momento em que precisou haver uma profissionalização até de conhecimento de como você investir esse dinheiro, porque tem muita gente que nem investe dinheiro, né, nisso e acha que o evento vai se vender por conta própria. Você como publicitário, você vê isso também? Tem gente aí que lança o evento e acha que o evento é maravilhoso e vai se vender por conta própria e não faz nenhum esforço. Eu gosto de falar assim que a abertura do evento até o dia do evento tem que ser encarado como uma jornada. Tem que ser encarado como algo difícil de concretizar, assim. E neste meio tempo tem todo o projeto de inscrições. Tem um monte de coisa para fazer aí. Tem um monte de coisa. E o que a gente enxerga no Ticket Agora, por exemplo, é uma entrega muito da responsabilidade para a gente, né? Não acho que nem é certo nem é errado, entendo a carência dos organizadores, mas quando chega um evento aberto lá, parece que a obrigação é nossa de fazer vender. A gente em 2019, o nosso último ano que existiu, a gente vendeu 2.100 eventos na plataforma, 780 mil ingressos para o Brasil inteiro. Na verdade, só não vendeu no estado de Roraima, o resto todos os estados a gente vendeu. Então, são muitos eventos. E a gente só tem uma rede social, a gente só tem uma base de e-mails. E assim, o que eu vejo é um mercado muito poluído nas mesmas soluções. Todo mundo vai para o mesmo lado. E esse lado é post de Instagram, post de Facebook e e-mail marketing. Ninguém faz nada além disso. E aí, os participantes, eles entendem isso também, né? Então, eles são muito abordados, eles são muito bombardeados o tempo inteiro nos mesmos lugares. Então aí eu acho que é um comodismo misturado com falta de criatividade, misturado com falta de mentalidade de transformação digital. Porque tem muita possibilidade na web e só as mesmas coisas são feitas assim, há muito tempo. Mas é uma crítica pessoal, assim, não é uma crítica específica a algum organizador, sabe? É uma mentalidade de mercado. Até porque essas redes sociais são as mais conhecidas e muita gente não enxerga que existe vida na internet além dessas redes sociais. É mais ou menos isso, Daniel? Não só redes sociais, tem um monte de outras coisas, tem conteúdo, tem promoção, tem influenciador, tem jornada de marca, tem branding, ninguém se preocupa com a marca, sabe? Só se preocupa com as características específicas do evento, tem chancela, tem, enfim, tem YouTube, tem um monte de outras redes também sociais secundárias, tem Pinterest, tem Twitter, todo mundo só está no Facebook, Instagram e e-mail marketing. O que eu sempre digo, aliás, é que o organizador de corrida, ele tem um cliente por meses, porque o corredor se inscreve com bastante antecedência. E ele praticamente não faz uso desse contato que ele tem com o cliente e só envia um e-mail, talvez, com a entrega do kit um dia antes e acabou. Então, essa jornada pré-evento é praticamente ignorada pelo organizador. Isso mesmo? Concordo plenamente. Tem um espaço de tempo que você tem toda a arena para se comunicar com essas pessoas e você simplesmente ignora isso. Não dá, sabe? Mas por quê?
porque a mentalidade ela é industrial. A mentalidade é quando a gente mandava carta para casa das pessoas, de quando a gente descobriu o e-mail, até talvez da revolução digital, mas a revolução digital já foi. A gente já está na pós-revolução digital. É o momento que todo mundo já devia estar um pouco mais fluente nessa língua, sabe? Então a gente espera sim para os outros fazerem por nós. Não é nossa capacidade. E aí tem também um outro ponto, que é os organizadores, as empresas organizadoras, produtoras de eventos, na sua maioria, não tem dinheiro, não tem verba. E piorou, né? Piorou muito. Piorou muito. E aí é uma característica desse mercado por não ser profissionalizado, por ser muito capilarizado. Então esses caras, eles não têm um time para parar e fazer isso. Então tudo é o cara. E aí falta skill de mexer num RD Station, num Hamper para automatizar o marketing, né? Ou contratar um freela para fazer de fim de semana alguma coisa. Não tem jornada, não tem nada pronto, e é tudo aos trancos e barrancos, você vai tendo a ideia e fazendo, e assim, quando eu falo de não ter planejamento para fechar produto, né, eu acho que completamente diferente é para fechar campanha de comunicação. Campanha de comunicação é planejamento, porque você precisa fazer uma vez, e aí você aplica sempre no seu evento meio que a mesma regra. E as pessoas não se importam que você não está criando uma coisa nova por dia, sabe? Lógico que nada é estático, mas falta essa consciência de usar ferramentas, armas digitais para se comunicar com o mercado. E as pessoas percebem, porque é tudo um grande catálogo. O Ticket Agora, se entrar no nosso Instagram, é um grande catálogo de eventos. A gente não consegue fazer nada, porque os organizadores pressionam muito a gente para que tenha o tempo inteiro divulgação lá dentro. E aí ninguém vê mais nada, a nossa relevância é muito baixa, mesmo assim a gente não pode parar de fazer, porque é uma entrega, é uma contrapartida. E vocês se sentem realmente responsáveis? Isso é parte daquilo que vocês se comprometem com o cliente, com o organizador? Ou vocês sempre deixam claro que a função principal é disponibilizar uma plataforma de intermediação de compra e pagamento e administração dessa listagem de clientes? É um ciclo vicioso. A gente tenta muito fazer isso. A gente tenta mesmo. Conscientizar de que o poder da divulgação está muito mais na mão do organizador do que na nossa. Mas é uma missão difícil, porque ao mesmo tempo o cara quer nos pressionar, porque ele é nosso cliente. Então, por mais que ele compreenda isso, ele nunca vai nos contar. Sabe assim? Então, é isso. Cada vez mais a gente recebe a incumbência, a responsabilidade de vender, porque o cara não vai contar pra gente que ele sabe que a responsabilidade é maior dele, porque se ele contar pra gente, ele acha que a gente vai desencanar, que a gente vai frear, que a gente vai desacelerar a divulgação dele. Só que não é verdade, porque a gente depende das vendas, né? Então é um ciclo assim vicioso. A gente não consegue parar de fazer as divulgações porque o organizador não quer que a gente pare. Só que ele não quer que a gente pare porque ele não quer contar pra gente que que a gente podia ter mais qualidade e menos quantidade. Porque ele acha que o outro amiguinho vai ter e aí ele vai perder espaço. Uma curiosidade, Daniel, em outros segmentos de eventos, como o teatral, você tem contato com empresas, como que funciona? O produtor... Cada produtor se vira. Tem consciência da divulgação? Não é assim como no esporte? Não. Ninguém faz o que a gente faz. A gente tem um monte de contato. Eu estou num grupo de WhatsApp chamado Tiqueteiras Brasil. Então tem gente do Brasil inteiro e gente de diversos segmentos. Quando eu conto o que eu faço de divulgação, de ficar disparando e-mail marketing, os caras não acreditam. Não acreditam. E você não acha... Primeiro é uma burrice, né? Primeiro é uma burrice da nossa parte, porque a gente se compromete com uma coisa que a gente não tem poder nenhum sobre. Não é que a gente não tem poder nenhum, a gente complementa as vendas. A gente não pode ser o principal ponto de tração. Mas você fala que é uma burrice porque você acha que não funciona? Eu acho que é uma burrice o retorno colocar é nessa posição. Não chega a ser uma burrice, começou errado. A gente se coloca numa posição de ter mais poder do que a gente realmente tem para divulgar. E o retorno, vocês não conseguem oferecer um retorno. A gente não entrega quanto o cara gostaria. Até porque vocês não têm esse poder.
Não tem como, tá todo mundo falando. Sabe como a gente entregaria? Se ninguém fizesse nada e alguém falasse, olha, divulga o meu. Aí a nossa base tá limpa, ninguém recebe e-mail, não recebe 4 e-mails igual hoje, todo dia. Não tem a gente tem 12 posts por dia no Instagram. 12. Isso derruba o engajamento de um jeito. E é só comercial, só comercial. Mas se a gente fizesse um por dia, esse ia bombar. Mas quando você tem esse conhecimento técnico, essa consciência de que 12 posts prejudicam o seu engajamento, que não é a forma ideal de você trabalhar com a ferramenta, e você continua fazendo isso, é porque então você acaba trabalhando, você admite que você trabalha um pouco sobre com essa pressão de atender a expectativa do teu cliente, e que você talvez também saiba e tenha consciência, não só você, como toda a sua equipe, você como CEO, né, do Ticket Agora, mas tem uma equipe grande dentro da empresa, ter a consciência de que talvez isso seja necessário mudar, e a pandemia não era um momento ideal de promover essa mudança nessa relação com os clientes, ou a coisa piorou, os clientes estão mais... Sem dinheiro. Não, e estão mais inquietos e desesperados, e isso causa esse problema? Ou não era o momento de cortar o mal pela raiz e dizer assim, seguinte, nós somos uma etiqueteria, nós temos uma baita de uma ferramenta para oferecer para vocês, mas nós temos que mudar um pouco a nossa conduta em relação às redes sociais e tal, porque não está funcionando esse modelo de querer promover todo mundo e ao mesmo tempo não promover ninguém. A gente não vai dar esse passo. Porque, por mais que eu esteja reclamando de que é assim, foi a gente que fez ser assim. E a gente sempre vai fazer tudo pelos organizadores. Mesmo que isso prejudique a todos, a gente vai continuar divulgando, a gente vai continuar, porque essa é a mentalidade da nossa empresa. É mais do que simplesmente dar certo ou não dar certo. Estar aí para o organizador, não importa o que aconteça. Então transcende, sabe? É uma coisa que é maior do que a gente mesmo. Mas às vezes isso deixa de lado um pouco a eficiência. Total. E você como sempre olha para a questão das mudanças e você mesmo diz sempre que você adora o erro quando você consegue identificar. Não é um pouco contraditório para você, de repente, não promover essa mudança de forma gradual, ou até mesmo de uma forma imperativa, assim, não sei se é imperativo o termo certo, mas fazer uma mudança do dia para a noite, dizer, a partir de agora nós vamos mudar nossa conduta porque nós queremos ser mais eficientes, e não adianta querer agradar a todos, queremos ser mais eficientes. Era uma opção que a gente fala sobre isso, não vou mentir, a gente fala sobre isso, mas a gente tem que escolher as lutas, cara. A gente tem que escolher as batalhas. E essa é muito dura, muito difícil. E talvez a gente não pode, assim, você falou da pandemia, justamente quando a gente não pode fazer, né? A gente tem que estar aí para os caras. E eu não vou contar... um momento ingrato mesmo. Ao mesmo tempo que seria a oportunidade, também é um momento que bem essa delicado. Narrativa de impor alguma coisa, ela não se sustenta. Então eu prefiro outras coisas, eu prefiro lutar em outras frentes. Você ia dizer, não vou contar? Não vou contar? Não vou contar? Achei que você fosse falar alguma Talvez coisa. Talvez eu fale que eu não vou... Não, eu não vou contar para os organizadores uma história dessa, tão triste. Agora. Entendi. Acho que era isso que eu ia falar. Então tá. Eu tenho uma dúvida. A nossa conversa tem tempo? Porque assim... ela tem 42 minutos. Já passou. Tem tempo. Mas a gente não consegue fazer só uma maratona de conversa, né, Andrei? Tá bom para fazer Estamos na uma dispersão, ultra. pensa que tem na dispersão. Estamos chegando na dispersão. Mas porque esse assunto já te incomodou, você quer terminar a conversa, Dani? Não me incomodou. Não me incomodou nada. Eu só não sei se interessa para as pessoas. Cara, não, interessa, é marketing digital, eu acho que... Não, e falar sobre empreendedorismo,
Cara, falar sobre empreendedorismo, para mim, dentro do maratonado, é importantíssimo. A gente quer trazer uma conversa inteligente e não ficar de uma forma rasa, falando sempre as mesmas coisas. É tão bom ver você. Na verdade, a gente acaba provocando você para que você fale coisas que de repente você vai dizer, porra, de repente eu Não falei. devia ter falado. Não devia ter falado, mas, cara, é legal porque nós estamos, do meu ponto de vista, cara, a maior lição que a pandemia tem que trazer para a gente daqui para frente, e é por isso que eu estou aqui pela primeira vez no vídeo, mostrando a forma como eu penso também, e mostrando a minha cara, coisa que eu nunca quis e nunca achei necessário fazer, é justamente que eu acho que agora a verdade está acima de tudo, e a verdade jamais vai prejudicar os nossos negócios, porque os nossos negócios estão sendo modelados com muita transparência. Por quê? Porque o nosso propósito é muito legítimo. Nós somos todos que estão aqui, todos que virão aqui, e todos que já estiveram, são pessoas de uma grande integridade. E nós sabemos que trazemos e atraímos pessoas assim. Então, você falar sobre a forma como você pensa é super legítimo, cara. Esse nosso assunto, para mim, vale muito a pena. O maratonado, a ideia foi desde o início nas nossas discussões. O Andrei sempre muito mais voltado a querer saber sobre corrida, e eu muito mais voltado em querer saber aquilo que passa na cabeça do nosso convidado. Aliás, aproveitando o gancho, antes de a gente entrar no assunto, Daniel, você como pessoa física, digamos assim, eu só queria fazer um comentário que também, no Esportividade, a gente vive alguns dilemas semelhantes, os organizadores pedem, e, por exemplo, para divulgar uma corrida virtual no Esportividade é uma missão duríssima, porque não dá repercussão, então é bem difícil a gente postar sobre corrida virtual. Mas outra coisa, é um depoimento que o Ticket Agora e o Daniel sempre estiveram apoiando os organizadores desde o começo, e principalmente nessa pandemia, fizeram lives espetaculares, forneceram conteúdo. Se não fosse o Ticket Agora, eu diria que a situação dos organizadores estaria pior do que está. Já está ruim, estaria pior porque faltaria ainda conteúdo e conhecimento. As lives, principalmente até junho, julho, fizeram toda a diferença e permitiram a criação até da Abracel, que é a Associação dos Organizadores. Então, o Ticket Agora teve um papel decisivo para essas empresas. Obrigado, e voltando esse reconhecimento agora é emocionante. A falar sobre você, Daniel. Você, até 2016, você não era um CEO, né? Você não era sócio de uma empresa, você era funcionário da Iguana Sports, que é uma das maiores empresas organizadoras de corridas. Como você deu esse passo para se tornar um sócio de uma empresa, de uma tiqueteria? Quando eu estava na Iguana, a gente viveu uma transição muito importante entre 2012 e 2013, que foi uma migração muito grande, muito forte do dinheiro de patrocínio para outros lugares do mundo. Então as provas secaram de dinheiro, não tinha grana de patrocinador. Então nem sei, se tiverem participantes vendo, saibam, os patrocinadores não pagam a conta, muito pelo contrário, é um dinheiro muito ínfimo. E todo o dinheiro é de inscrições. E a gente na Iguana ali, com Eliane, com Paulo Carelli, né, a gente teve que fazer uma transformação completa no modelo de negócio da empresa, colocando muito mais foco em escala dentro dos eventos, ou seja, colocar gente dentro do evento e fazer eventos mais grandiosos, mais emocionantes, mais impactantes, para assim ficar menos dependente das verbas de patrocínio. Para isso, a gente acabou construindo uma ciência, cara. Uma ciência de inscrições. Um jeito de pensar o negócio de inscrições. Na verdade, Ou seja, a inscrição se tornou o processo mais importante dentro de um evento. Exato.
com esse escopo, com esse jeito de pensar o negócio baseado em inscrições, a gente começou a testar muita coisa, começou a entender o que dava certo, o que não dava. Saímos de uma WRun, por exemplo, de 3 mil mulheres para 16 mil mulheres em 2016, foi meu último ano lá. E aí eu entendi um pouco o jeitão desse negócio de inscrições. A gente foi apanhando, tateando muito, fazendo coisa, e aí eu meio que tive esse insight de envelopar isso, né? Agora eu entendo muito desse negócio de inscrição, eu sei como vender inscrição, assim, né? Pelo menos o beabá da coisa. E foi aí que eu fui pro Ticket Agora. Porque eu entendo, só faz isso. Não, eu entendo muito. Olha o discurso do Dani. Eu entendo muito sobre inscrição, o beabá. Não, você entende o beabá, você, né? Vamos lá, vamos falar todas as letras do alfabeto. É mais ou menos isso, Rafa. Porque eu acho que foi uma experimentação empírica, ou seja, foi uma ciência, foi lá a mão na massa, se ferrar, e aí depois visão de perspectiva, visão do todo, que é na tiqueteira, que é um monte de gente fazendo um monte de coisa. Então passa na minha frente e eu aprendo nem que eu não queira, aprendo por osmose o que dá certo e o que dá errado. E a gente gosta de entender o negócio dos nossos clientes. Por isso que eu acabei me tornando um líder dentro de uma empresa de ticketing. Porque eu entendo desse riscado. Mas você entrou na empresa justamente porque você foi visto como um cara importante no mercado, ou você que foi buscar essa parceria de entrar nessa empresa como sócio? Foi um reconhecimento por entenderem que você se tornou um especialista em conhecer o processo de convencimento e todos os processos de venda de inscrição dentro de eventos de corrida? Foi mais ou menos isso. A Iguana, quando eu saí da Iguana, e até hoje, claro, mas tinha um reconhecimento gigantesco no mercado, assim, e eu posso dizer que, com certeza, ela é vanguarda, ela é o que tem de melhor em termos de entrega de experiência. Tem muitas boas, tá? Tem muitas excelentes, mas ela é uma dessas. E aí, quando eu saí da Iguana, eu casei, né, tinha uma sensação de encerramento de ciclo ali, eu fui convidado pelo Renato Cuquier, na época, o diretor-geral do Ticket Agora, ele inclusive é o fundador do WebRun, do WebVenture, da Fotop, né? Hoje ele está operando a Fotop junto com o André Chaco. Eu fui convidado para ser um CMO, para ser um diretor de marketing. E aí, em 2018, no final de 2018, a gente fez essa transição, que aí eu virei o gestor da empresa, o diretor executivo. Hoje nós temos 18 pessoas, já tivemos 23 antes da pandemia, e é um maior desafio da minha vida até agora, porque na verdade é um negócio que não é só o Ticket Agora, é o ecossistema. A gente aprendeu que a gente faz para o mundo, a gente faz para os organizadores, a gente faz para os participantes, para os atletas, então é um trabalho de doação. Por isso que eu estou vindo aqui também, né? Um trabalho de visibilidade para esse mercado, de profissionalizar esse mercado, de ter conversas em alto nível, de manter as pessoas conectadas, de criar como eu falei, um ecossistema, um bolo grande, um bolo que aumenta, e aí cada parte desse bolo vai ser maior. E falando sobre esse bolo que você está tentando dividir e está conseguindo, a The Squad Academy é um pedaço desse bolo, né? Porque você está dividindo o seu conhecimento com as pessoas. Como surgiu esse projeto? E você está na segunda turma, como você disse. Terceira já? Abri a terceira agora. As inscrições para a terceira turma. Vai ser no final de maio. A gente sempre dá 3 meses, vão ter provavelmente mais uma edição depois dessa também, até 4. Cara, é uma escola com foco em capacitar profissionais que querem entrar no mercado esportivo, ou que já estão no mercado esportivo e que têm uma carência de aprendizado com foco no digital. Nós reunimos tudo o que aprendemos nos últimos anos, eu digo eu, não só no Ticket Agora, na Iguana, na minha experiência de Editora Abril. Desde a minha experiência de Editora Abril, eu estou sempre olhando para marketing esportivo. Eu cheguei a cuidar do trade marketing de placar, de 4 rodas, de Men's Health, enfim,
fazer projetos de Copa do Mundo, sempre estava envolvido nos projetos de Copa do Mundo, enfim. Eu tenho uma trajetória muito com o mercado esportivo. E também esse conhecimento acumulado nos últimos anos. Eu fui estudar muito, né, sobre esporte e tal. E aí sobre tecnologia, desculpa, e futurismo. Eu tenho muito interesse em futurismo. Então, eu fui fazer Singularity, eu fui fazer o Friends of Tomorrow, eu fiz muito curso moderninho desses que tem hoje, e aí juntei isso com o mercado esportivo, e aí precisava criar uma narrativa, criar um filho para o mundo sobre este tema, sobre essa capacitação. Então, basicamente, sou eu devolvendo... É o filho da pandemia. É o filho da pandemia. Sou eu devolvendo para o mundo o que eu tenho de melhor, o que eu acho, pelo menos, que eu tenho de melhor, com autenticidade, com uma visão de perspectiva, né, até um pouco de síndrome de impostor, porque todo professor tem isso, mas com muito carinho. Eu acho que a The Squad ela tem um traço de amor assim muito grande, porque ela é uma devolução para o mundo, ela realmente é genuinamente um projeto para as pessoas. Muito bacana. E antes de eu fazer a pergunta final, a tradicional pergunta, apresentar a camiseta de hoje é da Day Run. Foi a última corrida da qual eu participei com inscrições à venda, né? Em 8 de março de 2020. Então já fez um ano essa prova. Eu sei que você não pagou, mas onde estavam as inscrições? Ticket agora, obviamente. Foi uma corrida incentivada e bombou. A pergunta final é a tradicional. O que te deixa maratonado, Daniel? O que me deixa maratonado? Conversas boas, conversas interessantes, debater com gente que eu gosto, igual vocês. Legal. É isso mesmo. Cara, a gente também. Muito legal conversar contigo. Ele falou que agora ia fazer a pergunta final e eu, que porra de pergunta final é essa? Mas é ele que manda no programa, é ele que sabe a hora de terminar. E, cara, foi muito bom conversar contigo. Fantástico. A gente sempre tem muita coisa boa para conversar. Eu acho que obrigado por ter falado tanto sobre temas que os empreendedores que estão nos assistindo certamente vão servir de inspiração. O teu curso que a gente fez foi um curso que foi extremamente perturbador para mim, porque foi muito perturbador, porque você se depara com situações que te colocam à prova de que você muda ou você não consegue continuar. Então, eu acho que eu indico para todo mundo, pelo menos, entrar no The Squad ali para ver qual é o currículo, o conteúdo do curso, a forma como ele é dado, até o preço, que ele é muito atraente, eu considero um curso muito barato para aquilo que entrega, e pode ser parcelado, né? Enfim. Olha, cara, ganhei um merchan, nem acredito. O que foi? Ganhei um merchan. Não, normal. Você sabe que eu sempre falo isso para você. É um curso acessível e é um curso que todo mundo tem que fazer. E, cara, obrigado pela tua presença e dividir esse conhecimento tão inquietante, tão perturbador que você sempre traz. Teve alguns momentos da nossa conversa, se algumas pessoas quiserem observar antes, sei lá que minutos, lá pelos minutos 30, que eu fiquei calado, ouvindo, porque eu fico incomodado de ver quando você fala sobre organizador de corrida, porque eu sou um organizador de corrida, e me sinto num papel de que eu tenho muita coisa para realmente entender de todas essas mudanças meteóricas que estão acontecendo, mesmo com o curso e mesmo com a vivência que eu tenho, com os interesses de boas conversas, todo dia é um dia de aprendizado. Obrigado muito por essa conversa. Muito obrado, Daniel. Mesmo. Foi uma verdadeira aula. Eu que agradeço vocês. Desculpa por ter falado tanto. Não, maravilhoso. Mas eu adorei. Tá bom. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Até a próxima.